Bílio de Melo nasceu em 18 de março de 1918, em Belém do Pará. Converteu-se a Cristo em 16 de maio de 1929. Foi batizado nas águas no mesmo ano. Em 27 de dezembro de 1936, foi batizado no Espírito Santo. Em 1951, foi consagrado ao diaconato. Em 53, ao presbitério. Em 59, foi ordenado evangelista e a pastor em 3 de maio de 1964. Em 59, o ainda presbítero Bílio de Melo, que era tesoureiro da Assembleia de Deus em São Cristóvão, liderada na época pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pediu transferência para a Assembleia de Deus em Madureira, liderada pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Lá foi ordenado ao Santo Ministério e liderou a Assembleia de Deus em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Sua esposa, irmã Elci Nobre, é filha de Adrião Nobre, um dos primeiros crentes das Assembleias de Deus no Brasil, e é sobrinha do pastor Adriano Nobre, um dos pioneiros do movimento pentecostal brasileiro. Fluente em inglês, foi Adriano Nobre quem ensinou português aos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Foi Nobre o primeiro a levar a mensagem pentecostal ao estado de Pernambuco em 1916. Irmã Elci foi um dos primeiros membros da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, fundada por Gunnar Wingren. Ela conviveu na sua infância com os filhos do casal Wingren e da família Brito, bastante influente no início do movimento pentecostal fluminense, tendo em sua trajetória nomes como o pastor Silvio Brito, que chegou a liderar a Assembleia de Deus em São Paulo, e a irmã Zélia, que tornou-se esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. Nesta entrevista, o casal conta experiências gloriosas com Deus, experiências também com os missionários, como a irmã Elci, que fala da despedida de Frida Wingren, quando a missionária chorou muito ao deixar o país de volta à Suécia. Em primeiro lugar, eu tenho que me lembrar da minha avó, que nos momentos já da sua idade avançada, surgiu um desejo ardente de servir a Deus. E às altas horas da noite, a minha avó chorava copiosamente. Eu me levantava vendo o choro dela e perguntava por que ela chorava. Ela dizia: meu filho, estou velha e estou com medo de morrer. Ela primeiro foi ao Espiritismo, Allan Kardec. Chegando no Allan Kardec, ela gostou porque o Evangelho lá eles leem. E diante disto ela ficou gostando do Espiritismo, e o presidente da mesa disse para ela: estou vendo que a senhora quer ser uma espírita. Ela disse: quero, mas para ser uma boa espírita, deve comprar o livro Evangelho segundo Allan Kardec e inclusive a Bíblia. O livro de Allan Kardec nós temos, mas a Bíblia é com os crentes. E imediatamente interessada, compareceu à igreja presbiteriana, onde encontrou uma pessoa amiga que lhe ofereceu a Bíblia, duas Bíblias, uma da letra grande e outra pequena. E então a minha avó começou a ler a Bíblia. Ela lia a Bíblia alto, é o costume dela ler a Bíblia alto, e eu, aos 10 anos de idade, ouvia e guardava também aquelas palavras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e aquilo ficava gravado dentro de meu coração. E eu dizia: por que a senhora
deixou de ir à Igreja Católica. Meu filho, achei a verdade. Aqui está a palavra de Deus. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura do que existe no céu ou na terra ou debaixo. Então, a gente não pode adorar os ídolos porque Deus não gosta, não quer, não permite. Mas você também não vai ao Espiritismo, porque também Deus condena. A palavra de Deus diz que não invocarás os mortos, porque é abominação ao Senhor. E eu aproveitei disso, não são esses crentes da Assembleia de Deus que abrem a porta, a janela, as pessoas que passam em frente, ouvem. Disse, não, eles não são eles, não. Por quê? Porque o Deus deles são surdos, gritam, e tudo isto, e Deus não é surdo. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, que por certo Ele te recompensará. Eles gritam, eles falam alto, tudo isto. Então, não são eles, povo de Deus. Bem, e quem é que a senhora acha que é povo de Deus? Não sei. Não sei. Mas para ser povo de Deus, não deve haver imagens de cultura. E relatou perfeitamente um culto evangélico. Eu então disse para ela, minha avó, eu vou procurar esse povo. Quando encontrar, eu venho lhe dizer. Passaram uns meses, nós nos mudamos para uma casa cujo vizinho era da Assembleia de Deus. O vizinho veio e nos convidou a ir ao culto um domingo e convidou a minha avó. Ela disse, não, eu não vou não. Então deixe seu netinho ir. E então eu disse, você vai? Eu disse, vou. Pensei naquilo que eu dizia, vou procurar o povo de Deus, se é de fato. Eu fui ao culto. Eu fiquei extasiado, maravilhado, extraordinariamente convencido da verdade. Ai, que coisa gostosa! O pastor lê, canta louvores ao Senhor, ora pelos enfermos, convida as pessoas para aceitarem. O pastor prega, faz tudo de direito. Ai, quero que esse culto termine para anunciar a minha avó que achei o povo de Deus. Eu fiz um relatório completo de tudo que aconteceu no culto. Minha avó disse, é mesmo, meu filho? É. O que a senhora quer mais? Bíblia na mão, oração, louvores a Deus. Oração pelos enfermos, para a cura divina. O que a senhora quer mais? É mesmo? Você tem... É verdade? É verdade. No próximo domingo a vizinha convidou de novo. Aí ela disse, eu vou. E eu também fui. Chegando lá, foi bem recebida. O pastor falou a vida dela.
toda a vida pregressa. E ela se vira para mim e diz assim: você falou por pastor a minha vida pregressa? Eu disse: eu nem o conheço, nem sei quem é ele. Eu, não, senhora, eu nem conheço. Como é que eu vou falar da sua vida? Mas ele está falando coisas que exatamente eu pratiquei. Então é Deus mesmo, é Deus que está revelando essas coisas à senhora. Ela ficou chorando muito mesmo. Na hora do apelo, ela aceitou Jesus como Salvador de sua alma, levantando as duas mãos. E eu pensei, se ela quer salvação para sua alma, por que eu não? Também aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Houve uma transformação radical na pessoa da minha avó, que mais me incentivou a ser um crente fiel ao Senhor. Com a idade de 11 anos, aceitei Jesus com gozo na alma, porque antes eu era triste, porque meu pai não me criou, nem a minha mãe, e fui ser criado pela minha avó. Eu sentia na alma tristeza de meus pais não terem me criado, e sim a minha avó. O que aconteceu, que eu fui atingido por uma paz perfeita e uma alegria em servir ao Senhor. Me converti mesmo de verdade. E porque eu me converti, eu fui alvo de perseguições, já pela Igreja Católica, que eu participava do catecismo da igreja, e muitas vezes perguntei: padre, por que nós não podemos ler a Bíblia? Ele dizia: você quer ser padre? Eu digo: não quero ser padre. Então não precisa ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai interpretar errado. Como tem esses hereges aí, que éramos nós. E tá bem. A palavra de Deus entrava assim, com tanta firmeza, tanta clareza. A minha avó também. Eu nunca vi uma pessoa que, lendo a Bíblia, o Espírito Santo esclarecesse melhor do que muitos crentes. Viu? Só faltava mesmo aceitar Jesus, como aceitou, com gozo perfeito. E o nosso viver passou a ser um céu, transformada radicalmente. Uma senhora muito austera, não tinha medo de ninguém, provocava as pessoas, os homens, provocava para briga, gostava de brigar, era uma má vizinha, foi uma má mãe para o meu pai, e se transforma em outra pessoa. Uma ave, uma galinha que passou por nosso terreno. Ela pegava, quebrava as pernas da galinha e jogava a galinha para o dono o que era dono da galinha, do vizinho. E lá íamos para o distrito. E o delegado dizia assim: eu só não lhe prendo porque a senhora é uma velha. A senhora devia ter... Deu-lhe uma lição de moral. Muito bem, depois de convertida, a nossa galinha passou para lá, para o lado de lá, fez a mesma coisa que minha avó fizera. Quebrou as pernas e jogou para lá. Aí ela disse: Bílio, hoje nós vamos passar bem. Disse: como? Vamos comer galinha. Galinha só se comia aos domingos.
Antigamente era assim. Os domingos que a gente comia galinha. E vamos passar bem. Quem foi isso que contou a história? Coitada da vizinha, né? Vamos orar por ela. Quando se poderia acontecer? Era uma briga mesmo de ferrenha. E eu vi a transformação dela, vamos orar por ela. Nós vivemos no Evangelho, vendo maravilhas extraordinárias. Vi coisas que jamais poderia crer que isso acontecesse. Sofremos já então a perseguição da Igreja Católica contra nós. E o padre dizia, olha, não passem na porta desses hereges, porque eles têm um aparelho, um magnetismo, que se você passar na porta, você é atraído. Aí que chamou curiosidade, porque a gente quer saber como é uma... Subia feito lagartixa. Porque eles, esses hereges, sobem pelas paredes, feito uma lagartixa. Então, isso chamou a curiosidade. E uma senhora católica que ouviu do padre essa conversa, ela disse, deve ser interessante a gente ver os hereges subindo pela parede, eu vou olhar. Então aquela coisa aconteceu, ela indo, a nossa igreja, os cultos eram de portas fechadas por causa das pedradas que sofríamos. Mas como a igreja era de tábua, e tinha umas frestas assim, que se via que estava lá dentro, essa senhora que dizia que soube do padre que subia, ela quis ver os crentes subindo nas paredes. Mas quando ela olhou assim e viu lá dentro os irmãos joelhados, glória a Deus, e aí caía moedas de ouro, reluzentes nas cabeças dos crentes, a luz refletia e dava o reflexo para outro lugar. Ela dizia, é isto que é lagartixa? Dá licença, bateu na porta, eu posso entrar? Pois pode entrar, mas nós fechamos a porta por conta da perseguição. E aconteceu que ela se converteu, se tornou uma grande serva de Deus. Mas a perseguição continuava, tendo em vista que o padre, ele pediu para os jovens ir para a porta da igreja a fim de perturbar o culto. Mas aconteceu que eles ouviram um hino da harpa. Depois da batalha, Deus nos coroará. E eles aprenderam esse hino e começaram a cantar. Passava em frente à igreja cantando, sob a direção de um jovem mais antigo do que os outros. E aconteceu que ele achou esse jovem de coroar as pessoas, aquela turma de jovens, zombando, criticando dos crentes. Ele fez coroas de capim e se colocou na porta da igreja e cantando, depois da batalha nos coroará, e e coroando com capim. Quando chegou na vez dele, caiu morto. Caiu morto, ninguém sabe por quê, ninguém tudo. E nós entendemos, não se zomba de Deus. Deus não permite que se zombe dele. Ele caiu morto.
Então caiu também uma espécie de receio, de medo, de passar até na porta da igreja. As pessoas passavam em frente. Eu mesmo passei em frente do outro lado, porque não era nem para passar para aquela rua. Tinha que passar, mas aí eu passei do outro lado com medo do magnetismo me alcançar e eu ser puxado para a igreja. Mas quando chegou o meu dia, eu fui feliz da vida. Foi um testemunho nas escolas, por onde eu estudei, perseguido, sim. Fui obrigado a beijar um santo, não beijei, uma imagem que eles me forçaram a beijar. E eu dei desculpe a expressão, uma cuspidela na cara do santo. Aí, meu irmão, iriam me expulsar do curso. Mas, enfim, me livrei dessa, né? E continuei a perseguição, continuou a perseguição. Mas quanto mais perseguia, mais Deus operava prodígios e milagres extraordinários, que era uma coisa estupenda o Evangelho com o poder de Deus, salvação, batismo com o Espírito Santo, milagres de toda espécie que eu nunca tinha visto, Deus falando em profecia e Deus realizando obras importantes, e eu nesse tempo me firmei na fé, e quando jovem, então, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, tendo em vista que numa reunião de crianças pequeninas, de 10 para baixo, era culto de crianças, e um dia eu vi Jesus batizou todas elas com o Espírito Santo. Tinha a impressão que eu estava numa floresta vendo os periquitinhos todos ao mesmo tempo falarem, né? Aquilo me trouxe uma vontade tão extraordinária de receber o batismo do Espírito Santo. Sete anos depois que fui batizado com o Espírito Santo, depois disto, eu senti o ímpeto de evangelizar Belém do Pará, com os colegas que já tinham sido batizados comigo, sair pelas ruas, de casa em casa. Muitos crentes, muitos moços jovens da nossa igreja já tínhamos sido batizados, um movimento pentecostal estava sendo difundido de uma forma extraordinária, e eu saí pensando, vou ganhar Belém do Pará para Cristo, vou, porque quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, me batizou com um batismo diferente, que hoje as pessoas dizem que é batizado com o Espírito Santo, e a gente está batizado com o Espírito Santo, sou. Eu recebi um poder fora de sério, que eu pensava ganhar a cidade para Cristo, de porta em porta pregando o Evangelho. Na primeira porta que eu bati, me apresentei muito bem, pedi licença de entrar na sala para trazer uma boa mensagem, e os donos da casa me expulsaram. O senhor não tem que fazer, não? Nós trabalhamos o dia todo, a semana toda, e vem com essa história. Nós queremos descansar. Puxa-se daqui e vá embora. Ah, Jesus, não é possível. Na outra casa batíamos. Deixe-nos entrar na sua sala para trazermos uma mensagem de salvação. Ah, pois não, abre a porta de todo. Vizinho, chama a fulano e tal, todo mundo para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E aceitaram a Cristo.
A gente ia, uns aceitavam, outros não, mas a palavra ungida impactava as pessoas, porque nunca tinham ouvido falar de coisas importantes. Então, era um avivamento que aconteceu, que no jornal do Mensageiro da Paz, em 1936, ou 37, ou 38, está lá meu testemunho do que aconteceu em Belém do Pará. Em 38 ou 39, saiu também no Mensageiro da Paz, está na primeira página, os moços, inclusive eu, estou bem na frente, saiu no Mensageiro da Paz. O movimento pentecostal, irmão Nélis Nelson no meio de nós todos, e nós ali na frente, os jovens. E tínhamos uma escola bíblica às segundas-feiras, que dali saíram grandes pregadores do Evangelho. Inclusive eu saí para pregar, não fui aproveitado lá. Vim para cá, para o Rio de Janeiro, aqui eu fui aproveitado com auxiliar de trabalho, de como pregando nas praças. Depois eu fui consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista e finalmente a pastor. O trabalho começou na Rua Figueira de Melo, 232. Tinha um culto de crianças ali, e nós assistíamos esse culto. Ali houve batismo com o Espírito Santo, muitas crianças foram batizadas, inclusive eu fui batizada com o Espírito Santo quando era criança. A irmã Florinda, a sogra do pastor Paulo, Leiva Macalão, ela que recebia os missionários na casa dela, não tinha crente ainda no Rio, e ela recebia os missionários, dava acolhida, que eles vinham pela fé, moravam ali com a irmã Zélia Brito Macalão, acabou casando com o irmão Paulo, né? E alugava para nós embaixo, eram aqueles porões habitáveis, que faziam as casas com porão habitável. Então, nós morávamos juntos. Os filhos do irmão Vingre, depois que ele casou com a irmã Frida, né? Era tudo na mesma casa. Era uma chácara que tinha na frente, na Senadora Alencar. Hoje são 2 bancos que tem ali. Então nós tínhamos relacionamento com eles, que acabava o culto, nós íamos todos juntos para a mesma casa. O irmão Vingre com a irmã Frida, seus filhos, ficavam com a irmã Florinda, na parte de cima, e de baixo éramos nós que morávamos, que ela queria alugar para crentes, né? E não tinha ainda crente, quase nenhum. O papai era o número 1, até pouco tempo antes de morrer era o número 1. E dali nós conhecíamos a irmã Frida com a irmã Florinda, que é família Brito, né? Aí ficamos com esse relacionamento. Depois é que o irmão Vingre voltou para a Suécia, adoeceu, ficou pouco tempo conosco, que veio o irmão Samuel Nisto. Mas enquanto ele não foi, os filhos dele eram todos pequenos, da nossa idade. Daniel Berg trabalhava para sustentar o irmão Vingre. Ele quase não pregava, só falava, Jesus é bom, Jesus é bom. E era que Deus, com a prática que eu tenho, não une 2 com dons, um com dom, o outro sincero para ajudar, sabe? Então, o irmão Daniel Berg quase não aparecia, era mais o irmão Vingre, sabe? Ele ficava vendendo Bíblias. Ele trabalhava, não sei em quê, acho que ele era operário, trabalhava e dava sustento do irmão Vingre, mas sempre morando ali conosco, juntos. Sabe? Eu brincava com os filhos do irmão Vingre, e tinha uma chácara na frente, muito grande, a gente se espalhava na chácara,
brincava, pique-esconde, essas coisas de criança, né? Juntava com os netos da irmã Florinda, que também ficava com ela, e sentíamos esse privilégio, né? De nos dar com os primeiros. Depois ele foi, eu me lembro que eu fui ao embarque do irmão Vingre, peguei um barco, fomos no alto mar para ele passar para o navio. Ele estava magrinho, ele pegou tuberculose. Aí foi para a Suécia. E lá na Suécia, depois veio o irmão Samuel Nistro, veio de Belém do Pará e ficou com trabalho aqui no Rio, muitos anos. Aí eu cresci, fiquei moça, tudo trabalho. Era o irmão Samuel Nistro. Nils Castberg, ele que me batizou no Caju. Fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos e ele me batizou no Caju. Aí minhas irmãs, foi um movimento muito, muito grande, muito bom. O trabalho cresceu muito. Sabe? Aí ficamos, depois que eu fiquei adulta, fiz concurso, fui trabalhar no Ministério da Educação. Logo depois conheci o Bílio, me apresentaram ele. Mas não foi por causa do diploma, foi por causa... te apresentar uma família do norte, boa, você é nortista sempre, né? Aí conheci, e ele tinha esse diploma, e me deu o diploma, trouxe para eu mostrar que não estava aceitando como válido. Como não aceitaram, eu fui ver lá nos canais, estava mesmo, não tinha jeito mesmo. Era escola livre, como eles chamavam lá no MEC, escola livre, não tinha jeito. Aí ele fez o curso de contador. Fez o curso de contador e nós já conversávamos, né? Já estávamos interessados um ao outro, né? E por causa desse diploma que ele era tímido e eu também. Aí eu só dizia assim, para mim só, Jesus, eu não vou me casar, não tem rapaz na igreja para mim. E eu não vou me casar com um rapaz do mundo porque ele vai para cinema e eu vou para a igreja. Não dá certo. E eu não tinha mesmo esperança, sabe? Aí o Bílio apareceu com esse diploma, acabou. Tínhamos o mesmo conhecimento, o mesmo nível, essas coisas. Éramos pobres, ele também, vai dar certo, né? Aí começamos conversando, ficamos noivos, casamos. No dia que ele se formou em contador, no mesmo mês nós casamos. Depois de que ele se aposentou é que ele fez direito, que ele queria continuar, mas disse que não podia, porque não dava o dinheiro, né? Não podia estudar. Eu saía do contador, não precisava fazer nem vestibular. Aí ele fez o curso de contador. Ele fez alguns divórcios aí para um movimento pequeno que queriam se batizar, né? Como advogado. Como advogado. Depois ele não precisou, nunca trabalhou como advogado. Não continuei, não. Esses dois missionários estavam na Igreja Batista, estavam com dificuldade aqui, não tinham conhecimentos assim, para poder ser intérprete dele. Aí o papai falou com o meu tio, que estava no seminário, para ser padre, seminarista. Aí disse assim, Adriano, você precisa ir lá em Belém do Pará, em Belém, para você ser intérprete de 2 americanos, um alto, muito branco, o outro é baixinho, mas não fala o português. E está com dificuldade. Aí o tio Adriano foi para lá para ser o intérprete e ensinar o português ao irmão Gunnar Vingre e Daniel Berri. Aí o papai levou os missionários lá para o interior do Pará. O papai fala nas ilhas, como é o nome? Umas ilhas, interior. Aí o papai dormia na rede. No mesmo quarto. Mesmo quarto. E deu uma rede para eles. Aí, de noite, durante a noite eles ficavam orando.
desjoelhado na rede, assim, com o joelho no chão, segurando na rede, orando para Deus abençoar o trabalho. E o papai pensava assim, como é que podem uns homens desses, finos, estrangeiros, vir para essa roça aqui? Que é isso? Eles o dia inteiro fica com o Adriano, que era meu tio, e chega de noite e não dorme. Ficam de joelho, orando. Que é isso? Papai não entendia. Aí, durante o dia, meu tio disse que ensinava colher, prato, comida. Começou por aí ensinando o português a ele. Até que eles podiam falar, dar mensagem em português. E quando eu não podia, meu tio era o intérprete, tio Adriano Nobre. Ele era o intérprete dos Gunnar Wingre e Samuel Nistra. Né? Até que os 17 crentes, se eu não me engano, batistas, foram batizados com o Espírito Santo, foram expulsos. Foi como Gunnar Wingre formou a igreja com 17 crentes batistas batizados com o Espírito Santo, e dali começou o trabalho. Wingre e Daniel Berg vieram pela fé. não trouxeram Eles dinheiro não nem. tiveram apoio nenhum. Lá na igreja Souza, que é onde ele estava, não lhe deram nenhum apoio. Ele veio pela fé, por revelação divina, mostrando o lugar que eles deveriam ir. Era Belém do Pará. Belém do Pará. Procuraram no mapa, acharam, e eles vieram para cá com $90. Esses $90 que eles receberam era o dinheiro que eles iriam levar até o destino. Mas na rua principal de Nova York, um irmão encontra com o navio passando necessidade e diz assim, Deus mandou ele Deus dar. mandou ele dar os 90 Dólares. Wingre e coisa, deram os $90, ficaram sem nada. E quando estavam no porto, uma pessoa crente que fez se despedir dele disse, irmão, está aqui $90 para vocês. Viu? Começou Deus assim, mandou viu? dar, Maravilha, né? e Deus deu os $90 na hora da partida. Muito interessante. Eu conheci os dois, foram meus pastores em Belém do Pará. 1924, estava lá até 29, eu me converti em 29. Mas eles iam para lá. E o pastor da igreja naquela época era o Samuel Nistro. O pastor Nistro até foi quem me batizou, eu e minha avó. Nos batizou. E aí eles vieram para o sul, e o trabalho do Senhor passou a vários brasileiros. Conheci Cícero de Lima, conheci Francisco Pereira de Nascimento, que era pastor lá, veio ser meu pastor aqui também. Vários pastores de lá, missionários que foram lá, foram meus. E aqui no Rio, então, eles todos foram. Desde Samuel Nistro, que já o encontrei aqui. Cícero de Lima era o vice, foi para São Paulo. Depois veio Otto Nelson, depois veio Anderson, né? Leonardo Peterson. Leonardo Peterson. Depois veio Neres Nelson. Depois foi entregue aos brasileiros propriamente dito. Olha, eu chegando aqui, cheio do Espírito Santo, eu participava das reuniões
de evangelização e ia para as praças. É bom que os irmãos saibam que eu fui uma criatura muito tímida, de uma timidez inacreditável, até o batismo com o Espírito Santo. Antes, eu era fervoroso, sim, crente, mas tinha vergonha de andar com a Bíblia na rua. Quando eu saía de casa, embrulhava a Bíblia como um presente. Perseguição, né? Quando eu ia chegando perto da igreja, eu abria, botava o papel de presente aqui e entrava com a Bíblia na mão. Mas depois de batizado com o Espírito Santo, eu queria andar pela rua com a Bíblia assim, para todos saberem que eu era crente fiel agora ao Senhor, como Deus gostaria que eu fosse. Resultado, pensavam até que dessa época era batizado pelo Espírito Santo, mas não era. Era um menino fervoroso na igreja. Só tinha esse negócio de, antes de ser batizado, de guardar a Bíblia como papel de presente. Eu era tão tímido, mas eu não perdia culto e gostava de ir aos domingos e visitar as congregações. Lembro-me que uma vez um presbítero, nosso irmão presbítero chamado Abreu, ele me convidou para dar um testemunho. Lá em Belém, né? Em Belém do Pará, no bairro da Pedreira. Chegando lá, me deu oportunidade, eu tremia feito uma vara. Meu Deus, o que eu vou dizer? Peguei a harpa, li uma passagem, a poesia da harpa, né? Li. Aí me sentei. E meus coleguinhas lá na turma da igreja, você errou, rapaz. Você leu a letra? O que é que devia ler? Tinha que ser letra mesmo, rapaz. Você sabe do que é a letra do hino? Eu disse, não, o hino tem a música e a letra. Não errei, não. Mas era uma timidez. Depois de batizado com o Espírito Santo, me transformei em outra criatura. Os pastores, esses jovens se tornaram pastores, cheios do Espírito Santo. Não tínhamos seminário, não usávamos seminário, não queríamos seminário. Éramos chamados pela vocação do Senhor, pelo Espírito Santo. Homens rudes, mas cheios do Espírito Santo, falando, pregando como gente sábia. E tinha uma coisa, homens sem letras, falando português correto, porque o Espírito Santo não erra. E era uma admiração grande de ver homens indoutos falando bem um português, porque o Espírito Santo falava, tomava os lábios das pessoas. Eu fui pastor assim, escolhido por Deus, chamado por Deus. Depois que eu entrei para o seminário, que tinha que fazer roteiro, mas eu nunca me estribei na teologia, porque eu não precisava o Espírito Santo dizer, não fala nisso não, fala isso. E era tanta graça, tanto poder, que o povo, eu não vi ninguém dormir quando eu pregava. Eu não via ninguém dormir, eu achava interessante. E eu não vi ninguém conversar, porque o Espírito Santo era que tomava a minha boca, falava. A vida do povo. A ponto de gravarem e eu negar que não sou eu. Porque não é possível ele ter falado desta forma. Então eu sou um pastor leigo do tempo que Deus chamava e vocacionava.
Hoje me sinto, porque tem que ter teologia na frente, mostrar quem sabe. Isso foi para mim um impedimento muito grande, mas no tempo que eu estive em Madureira, Deus me usou de tal forma que eu não sei explicar. Nunca vi. Coisa extraordinária aconteceu para mim enquanto eu estive em Madureira. Foi um verdadeiro seminário. Dirigi muitas congregações e igrejas. Muita cura divina, muita gente ressuscitada, muita gente convertida, entre aspas, e que depois se converteram. Tinha uma igreja em Madureira que eu dizia, lá eu nunca vou, lá jamais pisarei. Porque de nome de igreja só tinha um nome, mas era mais um clube. E eu dizia comigo, lá não vou. Nunca lá não vou. Tinha uma má fama. Não. E de repente chega um pastor de Cataguás e diz assim, irmão Bicho, pronto. O senhor aceita recado de Jesus? Eu aprendi, não creio nisso. Bom, se for de Jesus, eu aceito. O senhor não vai ficar naquela igreja que eu já estava há 4 anos servindo. Engenho de Dentro. Engenho de Dentro. O senhor vai para uma outra igreja. O senhor manda lhe dizer que não diga não. Tá certo, muito bem. 8 dias depois chega uma irmãzinha lá de Gardenha Azul. Irmão Bíblia, o senhor ainda está lá em Engenho de Dentro? Eu disse, estou lá. O senhor aceita recado de Jesus? Eu disse, se for de Jesus, aceito. Jesus manda dizer para o senhor não dizer não. O senhor não vai ficar lá, vai para uma outra congregação. E o Jesus manda dizer para não dizer não. Pouco tempo foi chamado para o Acari. Meu Deus do céu, que isso? Não, lá que eu não quero ir. E lá é que eu fui. Irmãos, aquilo mais era um clube. Ali não tinha nada de crente. Só tinha uma velharia de oração, que orava muito lá. Passei 2 anos, 6 meses aqui sem se converter uma alma. Uma alma. Aí eu comecei a pensar, será que sou eu que o mal está em mim? Eu não quero ficar aqui não. Nunca vi uma conversão. Nunca vi batismo de cura por nenhuma. E eu aqui não é meu lugar. Um dia, era um domingo, a igreja, aos domingos, enchia. Enchia que não tinha lugar. Só aos domingos. O coral era um espetáculo, parecia que não era daqui na terra, parecia no céu. O dirigente adultério, os componentes do coral, tudo de minissaia, tudo assim, a mocidade, tudo assim desse jeito. Mas um dia, meu irmão, Deus me tomou, gritei do púlpito, fecha essa porta aí, ninguém entra e ninguém sai. Ah, meu irmão, Deus me usou de uma forma tal, exortando. Isto aqui não é igreja. Isto aqui é um clube. Isto aqui fulano vai para conversar com fulano, ciclano de Beltrano. Isso não é igreja. Me perdoem, mas aqui só tem as senhoras de oração que estão sempre na segunda, na quarta, na sexta, vem aqui para o culto de doutrina. No domingo é essa beleza.
Aí o vice me disse assim, olha, pastor, aqui os crentes, quando são exortados, o pastor que sai daqui leva uma surra lá na rua. Bendita surra. Levantou-se um profeta de São Cristóvão e profetizou para o povo aceitar aquela mensagem. Falou perfeitamente muitas coisas. Aí houve um clamor, houve um reconhecimento. Ah, meu irmão. Chegou no final do culto, eu tinha que fazer um convite. Como eu mandei fechar em abril, deve ter gente aqui que não é crente. Fiz o convite. 7 pessoas aceitaram Jesus. Não tinha acontecido isso, meu irmão. 2 anos e 6 meses ali, não tinha acontecido isso. Veio 7 pessoas chorando para frente. E eu fiquei abismado. Eu disse, meus irmãos, o que é que aconteceu com os irmãos em aceitar Jesus Cristo? Quis saber deles o que era que aconteceu com eles, porque não era uma pregação de evangelismo, era uma exortação dura, que eu pensei que tudo ia debandar, né? Mas Deus fez aquela obra perfeita. Eles disseram, agora sabemos que Deus está neste lugar. Todos chorando. E tinha um senhor com a mão inchada, que os dedos estavam assim, papuçados, grandes. E ele pediu para orar por ele. Eu desci, orei e ungi a mão dele. Ele tinha um papel para segunda-feira, era domingo, segunda-feira, ele tinha que participar, ser amputado 4 dedos acima do braço. Jesus curou na hora. Estava gangrenado, estava aquele preto escuro. Chegou na casa boa, o homem ficou tão feliz da vida, não sabe como foi aquilo, voltou na igreja, pulando dentro da igreja, disse, eu quero contar que Jesus me curou, aquela coisa, dali em diante foi um avivamento espiritual que me confortou o coração. Pecados foram revelados, saiu tudo e a igreja ficou muito ativa, muito abençoada. Tinha uma amizade com a irmã Frida, porque nós saíamos da igreja e íamos juntas para a mesma casa. E ela sempre conversava muito com a mamãe e ficou amiga da irmã Florinda, era mais com a irmã Florinda, porque a casa era da irmã Florinda, Brito, família Brito. E tinha, assim, amizade das filhas, não tinha, assim, espiritualmente, a mamãe não tinha chamado, ela era muito retraída e tudo, sabe? E, então elas tinham muita consideração com a mamãe e o papai, também nunca foi chamado para o ministério, mas sempre dava uma palavra, e a criação dos filhos, aquela coisa toda. Era amiga assim, não tinha assim, essa amizade profunda, não, sabe? O sueco é assim muito reservado, não é? Não é como o brasileiro, assim, que fala muito, não, sabe? Não é reservado. É aquela amizade, a gente tinha o privilégio de morar na mesma casa e juntos, os filhos tudo junto ali, né? Quando foi para a Suécia, veio o irmão Samuel Nistro, né? O irmão Samuel Nistro muito espiritual, muito profundo nas mensagens, nas palavras, sabe? Aí o irmão Samuel Nistro, quando o irmão Samuel Nistro veio, ele não ficou mais na casa da irmã Florinda, porque já tinha construído aquele templo 338 e tinha... O primeiro, aquele é o segundo. Aquele é o primeiro, né? O irmão Samuel Nistro morava na própria igreja, tinha um apartamento para o obreiro
porque era difícil aqui de moradia, ele vem pela fé, né? Então ele morava na própria igreja, já não tinha aquele contato assim muito conosco. O contato era só de casa, de família, né? Sério, todos eram quietos. O irmão Samuel Nistro, quando veio, logo depois o irmão Samuel Nistro veio para ficar no lugar do irmão Gunnar Ving. Ficou muitos anos ali. Ele morava na igreja, não tinha filhos, a irmã Lina que lidava com as crianças, sabe? E veio a irmã Erma, da Suécia, para ajudar a irmã Cacilda com a irmã Zélia, e depois se converteu a irmã Nair Soares, e lidava com as crianças. E nós éramos batizados com o Espírito Santo ali na igreja, e a irmã esposa do irmão Samuel Nistro, a irmã Lina, né? Lina, o nome dela. Lina. Ela fazia lanche para as crianças, aquela alegria, entendeu? Aí ficamos, a igreja cresceu logo muito, aí nós ficamos mais assim, para trás. Quando o Bílio veio de Belém do Pará, que todos conheciam o Bílio, lá de Belém do Pará. Quando a irmã Frida foi para a Suécia, né, foi chorando muito, né, que todos saíram daqui chorando, que gostavam do Brasil, que foi para a Suécia, ela começou vendendo tudo que ela tinha aqui. A mamãe comprou a máquina e comprou um jogo de poltronas de Vimy, que se usava na época. Viu? A máquina está até hoje. Ficou com a mamãe, ficou com a minha irmã. Funciona muito bem. Ficou comigo. É. Costura tudo. Compro máquina nova, eu dei tudo. Não, eu fico só com essa aqui, que é inglesa mesmo. O Singer já está quase apagando, mas eu não vendo nem dou. Posso doar para um trabalho desse, mas me desfazer dela eu não me desfaço. É a melhor máquina que existe, costura tudo, couro, sapato, o que eu botar ali costura, não tem que negócio de estar regulando. Então eu peguei a minha máquina, dei, fiquei com a que era do irmão Ving, da mamãe, e ficou para mim. Tenho o privilégio de ter a máquina lá. Eu só mudei aquela bancada dela que deu o cupinho e tudo, e botei a bancada nova, só a bancada que é nova. Os pés. Os pés está com a minha irmã, ela botou na. Fez uma mesa de mármore. Fez uma mesa, como mármore, botou um mármore naquelas pés da mesa. Tá lá. Se eu dei a máquina, eu dou os pés também, que está com a minha irmã, que ela também não desfaz de jeito nenhum. Viu, Bílio? Se eu for a primeira, já sabe, né? Dá para os irmãos aqui, conversa com os irmãos, como faz chegar a casa publicadora, que foi do irmão Vingre. Está funcionando direitinho, eu costuro tudo no instante. Sento ali, é só regular o ponto. Se é fino, boto o ponto para fino. Se é grosso, eu tenho um ponto para grosso. Estamos fugindo dos nossos princípios. Completamente. Eu fui um que nunca me conformei. Pastor Túlio Barros Ferreira, de saudosa memória, foi um pastor que muito me apeguei a ele pela sua humildade. Eu era um verdadeiro conselheiro, não podia haver nada errado. Pastor, estamos fugindo dos nossos princípios. Como é que pode uma moça, uma menina, candidata ao batismo com o umbigo de fora, pastor? Não pode. Aquela senhora de brinco, aquela senhora de calça... Saia calça. Nós não éramos assim. Nós tínhamos um culto especial de novos convertidos. Oração e doutrina. Tínhamos uma escola dominical, uma classe exclusiva de novos convertidos, preparando-os para o batismo.
Só depois de 3 meses se batizavam os que quisessem seguir a Cristo de coração, servir o Senhor de verdade. E o Senhor agora, a pessoa se converte e batiza. Uma criança não tem noção de que é pecado, de 10 anos. Era a neta dele e eu não sabia. Tudo família dele, esse Billy. Gostava Família dele, porque ele nunca me reprovou, não gostou. Eu era um verdadeiro conselheiro para ele. Quando tinha caso sério, me chamava para resolver. Qual a sua opinião? A minha opinião, meu irmão, é a opinião do começo do trabalho. Está tudo mudando. Não está dando continuidade àquilo que começamos. Nós somos um povo unido com o mundo. O senhor coloca um beberrão, um outro cheio de cachaça ou de cigarro no santuário de Deus, no púlpito, aonde a pessoa ali pode até cair morto, conforme era antigamente no povo de Israel, no Santo dos Santos, no lugar santo. O senhor bota gente fedendo, culto de cívico, botava as pessoas no... Tem que ter um lugar deles lá fora. Aqui é santuário, aqui são homens santos, consagrados a Deus, que tem que estar aqui no púlpito. Eu não sou esses homens, meu irmão. Ele não me dizia nada. Mas também não obedecia. O negócio era esse. Ele ouvia tudo para fazer o que ele queria. Os obreiros fomos ensinados a não gostar de madureira. Considerava-os, como se diz, fanáticos. Então, A luta que teve. Então, por acaso eu fui num culto deles na rua São Vicente 7, né? João Vicente. Eu tinha um colega, ele me levou, eu fiquei muito escandalizado. Por quê? A mensagem do pregador não se podia ouvir. Porque tudo é glória a Deus, aleluia. Tudo gritando, a mensagem não se ouvia. Eu disse, aqui nessa igreja eu jamais entro embora. Viu? Mas Deus me provou nisso. Você vai para a Madureira assim. Toda Em luta 1059 houve uma luta, não sei se vocês sabem da luta, que espalhou presbíteros para todo lado, e quem era dirigente de congregação constituiu em igreja, registrou, bom sucesso, para Carezinho, lá no Lins de Vasconcelos, aquela coisa na direção do pastor Alcibiades Pereira de Vasconcelos. Fez o maior movimento. Ele fez um movimento contrariando ao presbitério, dado querendo obrigar a mudar a nossa história, nossa doutrina. Então, tudo era resolvido no presbitério, tudo. E ele queria acabar com o presbitério e ficar só os diáconos, porque ele era procedente da Igreja Batista.
e achava que não precisava de presbítero. E ele então Formou uma guerra. formou-se um cisma medonho. E num culto, o pastor Alcibiades Pereira de Vasconcelos, ele declarou. Primeiro ele terminou com o presbitério, acabou, mas aí os obreiros se levantaram e, não, o presbitério é nossa, faz parte da doutrina da nossa igreja. Aí ele acabou, aí mas voltou de novo, a mesma coisa. Então, ele disse o seguinte: eu tenho 80% do presbitério meus inimigos. São meus inimigos. Você era tesoureiro na época. Eu era tesoureiro na época. E só 20% do presbitério são meus amigos. Pensei eu, não sei de que lado eu estou. Não sei se estou dos 80 ou se estou dos 20. Eu vou experimentar ele. Me dirigi ao gabinete dele e perguntei: o senhor, pastor Alcibiades, o senhor poderia me dar a carta para Madureira, para onde eu não queria ir nunca? Para fazer ponte para Lins. O senhor que poderia me dar a carta, eu e minha esposa, para Madureira? Oh, pois não. O Clarismunda, que era o secretário, chamou, mandou tirar a carta na hora. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Ô, Serafim, eu vou para Madureira e faço uma ponte, vou para a sua igreja, Julinho Vasconcelos. Mas eu fui muito bem recebido lá em Madureira, pelo pastor Paulo Macalão. Ele me prendeu pelo amor. Ele me considerou extremamente. Ele me honrou muito, em detrimento aos obreiros dele, porque eles todos ficaram com raiva de mim. Ele disse no púlpito para todo mundo ouvir: aqui ninguém sabe pregar, só sabe dar testemunho. Aqui só quem sabe pregar é Bílio de Melo. E os pastores ouvindo isto, declarado plenamente, eu fiquei pronto. Acabou o Bílio de Melo aqui. Aí a política entrou, né? Os pastores se afastavam de mim, né? Porque eu era amigo do Paulo Macalão. Paulo Macalão me dava uma importância muito grande. Eu sentava no banco lá atrás e mandava eu sentar perto dele, ao ladinho dele, do vice-presidente, que estava sempre na tesouraria. Aí criou uma ciumada. Passou algum tempo, me caluniaram. Eu não estou sabendo. O pastor Paulo passava por mim. Falei: senhor pastor, nem uma palavra. Não, deve estar com a cabeça cheia, sabe que é pastor, né? Tem muita coisa para fazer, deixou a primeira vez. Outra vez vem com a esposa: mas o senhor, meus irmãos, eu nem conversa comigo. Eu disse: aí tem coisa. Na terceira vez, a mesma coisa. Eu disse: espera aí, acabou o culto, eu quero falar com os pastor Paulo e sua esposa. Aí o sobrinho: nunca pastor nenhum fez isso, chamar o pastor para dentro do gabinete para qualquer coisa. É ele que chama. Não, eu que chamei, quero conversar, né? Pastor, o que é que está havendo? Primeira vez o senhor fez,
Daí a partir da segunda vez, a terceira vez, apareceu o seu nome. Por que razão, meu irmão? Ah, porque aqui há uma reclamação que o irmão anda com uma mulher, a irmã Luísa, e para ele viu o senhor com ela. É engraçado, e não via minha esposa ao lado. Só saía comigo. Só saía com Era ela. minha amiga. Eu quero que o senhor chame esse pastor aqui presente. Chame esse pastor aqui na nossa presença. Ouviu? O negócio foi sério. Ele não quis chamar. Se não chama, o irmão não chama, eu sou pessoa não grata aqui. O senhor me perdoa de alguma falta, irmã Zélia, me perdoa e tudo, e me deu minha carta de volta para São Cristóvão. De onde eu vim, eu volto. Aí me deu uma cartinha simploide. Eu digo, não, eu dei minha vida aqui. Trabalhei 13 anos aqui, firmemente. Eu sacrifiquei minha família, carregando os filhos de Madureira, da Ilha do Governador a Madureira, 8 horas da manhã, domingo, para estar na escola dos professores. As igrejas que dirigia, igrejas autônomas, que todas elas, ele era o pastor da igreja, e o vice era quem colocava como pastor da igreja. Aí, fico calado, eu me despeço hoje mesmo, sabe? Aí, e eu peço para me despedir da igreja. Eu quero me despedir da igreja. 13 anos aqui. E quero minha carta com... Foi um gemido. Aí me deu uma carta assim, não quero essa carta assim. Eu quero uma carta com referências. Trabalhei assim, dirigi igreja, dirigi congregação, dirigi tanta coisa. Para eu voltar para a minha igreja, que onde eu estava. Não quiseram fazer. Eu fiz. Bati, apresentei, eu quero, fique com uma cópia, exijo que seja colocada aqui, assinada essa carta. O Magalo não assinou. Então assina aqui o vice-presidente, Alípio da Silva, assinou. Ficou com uma e eu fiquei com a outra. Aí eu contei tudo, a minha passagem que fiz no trabalho do senhor lá, de minha vida, minha mocidade, de tudo, que isso. Aí eu cheguei em São Cristóvão e disse, pastor Túlio, eu não quero ser pastor aqui, eu quero ser membro da igreja. Não me coloque no ministério. Eu deixei o meu título de pastor, meu diploma, lá com Paulo Macalão. Eu não quero me sentar aqui. Aí o Túlio disse, não, meu irmão, pastor é pastor aqui e em qualquer parte do mundo. Mas eu não quero ser mais pastor. Chega de luta, eu quero não. Não, mas no momento ele restaura. De fato, o amor que ele teve, tá, aquela coisa, lutei. E trabalhei muito também em São Cristóvão. Todas as congregações eu fui. Como contador, que me formei, que o diploma não servia de nada, então eu fui fazer o curso de contador, na Cândido Mendes. Aí terminei o curso, aí me disseram,
segue, faz logo direito, que eu tinha vontade de ser advogado criminalista, de fazer um crime dele inocente. Eu tinha uma atitude de converter as coisas de mentira em verdade. Era fácil eu converter uma mentira em verdade, porque quando eu era menino, quando eu era pequenininho, eu não sabia nem que era pecado, eu roubei. Fala isso não. Falo, eu roubei. E sabe o que é que eu vim dizer para minha avó? Que o diabo me ensinou? Coisa de criança. Com 5 anos. Não E fala isso. Deixa eu falar. Eu cheguei em casa com dinheiro que eu roubei. E agora, como é que eu faço para entrar com esse dinheiro lá em casa? Uma voz me ensinou e disse assim: olha, você diz que estava sentado na porta e passou um senhor pela porta. Aí ele tossiu, deu um espirro e ele apanhou o lenço e no apanhar o lenço caiu o dinheiro. E eu deixei ele embora e fui apanhar. Mentira. Que mentira que minha avó creu piamente. Então, isso ficou gravado na minha mente, como se faz para reverter as coisas. Ah, por isso que ele contou. Queria ser advogado, criminalista principalmente. Mas aí apareceu essa menina para casar com ela, né? Eu me formei no dia 5 de janeiro, dia 31 do mesmo mês estava casando com ela. Aí já não podia pagar a faculdade, né? Deixei para depois. Quando me aposentei, o pastor Túlio Barros Ferreira me chamou no seu escritório, estava no púlpito, me chamou e disse: Bílio, vamos fazer direito? Não, pastor, estou aposentado bem, graças a Deus. Não. Sabe por quê? Tem muito favelado aqui. E penso que todo mundo é favelado. É preciso eles saberem que tem advogado, tem fulano de tal, engenheiro, que tem isso, que tem aquilo. Eu subi o status da igreja porque estão pensando que eu sou pastor de favelado. Eu achei graça dele. Pastor, eu estou há 30 e tantos anos parado sem estudar. Não, mas não sei o quê. Olha, eu vou fazer a prova. Se passar, muito bem. Se passar, eu não quero. Ele me incitou. Fui fazer a prova. Passei. Como eu tinha o curso de contador, de nível universitário, eu fui para a segunda, como se chama? Segundo período, e eram 4 anos de advocacia. Aí fui fazer. E foi vento e poupa. Pronto. Satisfez o desejo do coisa. E Deus também satisfez a minha alma, o que eu queria. E no fim do ano fizeram uma simulação, veio um juiz de verdade, veio o promotor, veio tudo, e eu fui ser, a turma me convidou para ser o advogado defensor num pior criminoso. Eu transformei o homem em santo. Aí eu fui muito aplaudido, né? Mas eu pensei, para que eu quero isso? Só se houver uma necessidade.
para a complementação do meu salário, aí eu vou militar. Mas tinha tanto pobre na igreja, tanta gente vinha sabendo que eu era advogado, né? Eu fiz muito divórcio, fiz muito separação, ou melhor, alimentação, de graça, tudo de graça. Aí eu parei. Eu parei. Agora eu não sou mais nem advogado, porque as leis mudam. O professor de uma matéria lá dizia para nós, tem que estar estudando, porque quanto mais estuda, mais atualizado fica. Se não fizer isso, fica menos advogado, menos advogado. Agora estou no zero, porque todas as leis... E nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou. É assim que é o Billy de Mello. Mas isso serviu, pelo menos, o status, né? O que eu vou dizer? Isso porque Deus deixou, porque eu não estava nem aí. Aconteceu. Fiz teologia, bacharel em teologia com o Lourenço Osso, viu? Comecei a usar a teologia, Deus não quis. Deus não deixou, levava aquilo bem bonito, esboço, aquela coisa. Chegava na hora de Deus dizer, isso não. Fala sobre isto. Me dava o tema. E pronto, eu não tinha dificuldade não. Levava tanto tempo que o pastor precisava chamar. Puxar minha filha, eu estava muito. Fui numa igreja, uma festa menor, eu era o orador, preletor. Chegou lá, me deram a oportunidade, o culto acaba às 9 horas, me deram 10 para as 9. É uma saudação que eu vou dar. Meus irmãos, é uma saudação. 9 horas termina, eu dou uma saudação. Aí disse, irmão, por quê? Porque este relógio, ele agora é meu inimigo. No que eu fiz assim, parou o relógio. E eu dei uma mensagem boa. De 1 hora. De 1 hora, que o pastor me chamou. Olha o relógio, pastor. Ah, mas não é 10 para as 9 ainda? Era 10 para as 10. Aí que começaram a dizer, olha, não convidem aí um pastor que ele para relógio, hein? Essa foi notável. Não convide fulano e tal, que ele para relógio. Ele de vez em quando olhava para o relógio, 10 para as 9. Essa me ajudou muito. Toda vez que eu extrapolava o horário, ela falava, Porque Madureira não pode falar muito, eu observei. Só fica só observando. 5 pessoas, pastores, falam. Facilidade de me expressar. Aí quando eu vi que o Dom Paulo estava coçando a cabeça, eu fazia... Qualquer assunto. Aí, eu vou parar aqui mesmo. Olha, uma vez eu estava pregando e eu não senti meus pés no chão, não. E uma irmã estava lá olhando, vendo eu subir. Eu subi, eu não estava pisando no chão. Eu disse para a igreja que se eu fosse arrebatado, que não se escandalizasse, porque o nosso Deus faz maravilhas. Porque eu não estou sentindo meus pés. E eu procurava o chão, não achava. E a irmã estava vendo. Um anjo de cada lado ia levando ele. Me levando. Pensou. Então eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa boa, gostosa. Hoje eu espero aquilo que Paulo disse. Os meus dias estão terminados na terra. Sempre diz isso, sabe? E usa as palavras de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, só me resta a coroa da vida. Não para mim, mas aqui esse versículo completo. É isso que eu espero. Mas vou lhe dizer uma coisa.
Cristo está no meu coração, como no dia que eu me converti. Eu era para ficar cansado de ser crente. Ah, tá 78 anos de crente, ir lá no culto. Hoje eu não vou no culto porque estou cansado de ouvir isso aqui. A minha alma se alegra em entrar, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria permanece, viu? Sinto gozo na alma, vontade de pular.
ali. Quem viu pensou que eu estava falando com alguém aqui. Eu quero um lugarzinho assim, Jesus. Sentadinho, trabalhando, no fim do mês ganhando meu salário. De repente, o meu colega diz assim, a Caixa não fazia concurso, mas aceitava estagiários. Aí entrei para a Caixa como estagiário. Eu disse, Jesus, para entrar para a Caixa Econômica, precisa de pistolão. E que pistolão, Senhor? Tu vais ser o meu pistolão. Tu vais ser o meu pistolão. No céu és tu. E na terra, presidente da República. Fiz uma carta para o senhor presidente da República, muito bonita e bem feita. Me ajoelhei e disse, Senhor, esta carta poderia não ser lida, porque eu sei o que é serviço público. Olha, assim que é pedido de emprego, marca arquivo, o secretário mesmo já arquiva, nem vai para o diretor, não vai para o presidente nem nada. Pedido de emprego? Mas esta carta não, esta carta está iluminada. Escrevi a carta, mostrei para ela, ela disse assim, coitado meu filho, coitado, ele nunca vai, nem precisa ver você que vai de lado, coitado. Ô mulher da pouca fé, esta carta vai ser lida pelo senhor presidente da República. Vai ser lida. Quem era? Presidente Dutra. Quando foi no princípio do mês de dezembro, eu recebo do senhor presidente da República um cartão me felicitando pelo Natal. Muitas felicidades e a letra do presidente da República. Oh, glória a Deus! Aí foi para mostrar para ela. Mas isso não está, isso aí é comum, isso se faz. Não, senhora, não se faz não. Mas eu me Presidente da República assinando aqui meu cartão, me felicitando. Estou na Caixa Econômica. Coitado do meu filho, Primeiro de janeiro, no segundo dia de janeiro, recebo da Presidência da República seguinte telegrama. O senhor, excelentíssimo senhor Presidente da República, tomando conhecimento da sua carta tratada, submete a mesma, no processo tal, número tal, endereçado à Caixa Econômica, procure até a solução do problema. E agora? Tô ou não tô? Dentro da caixa. Pistolão no céu e o maior pistolão na terra. Aí é que foi a luta, né? Aí que teve que entrar o pistolão. Aí teve que entrar outro pistolão, porque o secretário não queria me aceitar. Está ocupado. Eu insistia. Aí eu consegui a carta do Amaral Aí Peixoto. o Amaral Peixoto, ela tempo de eleição, ela pediu. Vamos lá falar com o Amaral Peixoto. E ele fez logo uma carta bonita, né? E disse, para atender mesmo, né? O portador da presente é meu amigo particular que peço atender-lhe. Tal, mais alguma coisa. Três pontinhos e os logo três que era o... Ela foi olhar logo a carta Olha, que tinha os três essa pontinhos. você vai, tem os três pontinhos. Tem os três pontinhos, é para ser atendido. Aí o secretário do presidente me engabelou,
Até que o presidente, o secretário, todo dia lá, e eu... Vence pela insistência, né? Perseverança. Quando chegou lá, já estava pelas tabelas, já não queria nem me ver mais. O senhor é muito chato. Eu digo, doutor, é o seguinte, eu estou desempregado, casado há pouco e preciso de um emprego. Agora, se coloque no meu lugar, venha para cá e eu vou para ele. Ele sorriu e disse, vai ser atendido. Entrei, falei com o presidente da Caixa Econômica, ele me recebeu muito bem, e mostrou uma lista de pedidos. Vou lhe botar aqui. Pode botar meu nome aí, vai ser atendido. E fui. Levou 6 meses. Fui chamado como estagiários. Com 2 anos, como estagiário. Servia só para 2 anos, né? Quando chegou no fim dos 2 anos, a Caixa precisava da gente mesmo. Fizemos concurso interno, passou todo mundo e pronto. Como era contador, exerci sempre nas áreas de contabilidade. Fui contador seccional, fui primeiro estagiário, escriturário, técnico de economia popular, que tinha um cargo muito importante, passei no concurso, depois fui para ser contador, depois fui ser chefe de seção do PIS e PASEF. Arrecadava todo o PIS e PASEF, vultuosas importâncias, tinha que passar por mim. Tinha que passar por mim e o contador assinar. Mas aí, já se passaram anos, já tinha 36 anos de casa, né? Eu podia me aposentar, mas como eu gostava do serviço, muito bem. Mas aí o contador achou de me perseguir. O processo chegava na minha mão e já até está pronto? Não, chefe, espera um pouquinho. Já está pronto? Muito dinheiro. Todo dia era isso. Um dia eu estava lá, como diz os outros, meus azeites. Eu disse, senhor chefe, quer me deixar eu trabalhar? Porque senão o senhor vem sentar aqui onde eu estou e eu vou para o seu lugar. Aí ele começou a me perseguir. E numa das vezes eu subi, foi ao pessoal, quero me aposentar. Tinha 36 anos, tinha tempo. E naquele tempo nós tínhamos a previdência nossa própria, que era o SAS. No dia que se pedia a aposentadoria, nesse dia podia ir para casa. Quando eu vim, eu disse, chefe, estou aposentado. Ah, ele ficou bravo, meu Deus do céu. Ainda trabalhei por causa dele 3 meses, para ajudar que ele merecia, meu chefe. É isso, meu irmão, a vida é isso, mas sempre servindo o Senhor. Sempre servindo ao Senhor. Dirigi muita igreja, muitas igrejas, congregações nem se fala. Então, o que é que eu espero agora? A coroa da justiça. Que o justo juiz divinal há de me dar a mim, não só a mim, mas aos irmãos, a todos que perseverarem até, que amem a vida do Senhor. Amém? Amém.